Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de Física da Escola Adventista da Marambalha e da Cidade Nova. Vamos resolver aqui algumas questões, desde conceitos básicos de velocidade, deslocamento e vamos à aula. E antes disso, vamos fazer a oração para a gente começar a nossa aula, tá bom? Oremos, querido Deus nos céus, obrigado Senhor por mais um dia, o Senhor nos concede. Esteja agora conosco, agora nesse momento, nessa aula, te pedimos tua santa proteção, tua santa sabedoria, são bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, galera, essa questão diz o seguinte, ó. Ao passar pelo marco 200, então, de uma rodovia, um motorista vê um anúncio, certo? E diz que o abastecimento da cidade está a 30 minutos, tá? Sabendo que esse marco fica no quilômetro 245 dessa rodovia, quanto tempo ele leva para chegar lá no local? Galera, esse é o cálculo de velocidade média. Primeira questão, a velocidade é o seguinte, ó, velocidade é o espaço dividido pelo tempo, tá? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Galera, muita atenção nessa questão, por quê? Se você desenhar aqui a ideia da questão, fica o seguinte, ó. Aqui é o anúncio que ele viu, que era do quilômetro 200, tá? Depois você percebeu que ele viu esse anúncio no quilômetro 245, tá? Se você verificar do quilômetro 200 até o quilômetro 245, nós temos uma distância de 45 quilômetros, tá? E ele pede para a gente calcular a velocidade média. E ele falou para a gente que desse espaço para cá leva mais ou menos 30 minutos, tá? Que equivale a meia hora no caso, certo? Então, vamos calcular a velocidade média agora. Então, a velocidade vai ser... O espaço ele deu para a gente. Nesse caso é a distância de um ponto ao outro. Nesse caso vai ser 45 quilômetros. Isso aqui dividido pelo tempo de meia hora, tá? Meia hora. Galera, seguinte. Toda vez que você tiver a metade no seu denominador, basta você dobrar o número de cima, tá certo? Dobrando o número de cima você chega na sua resposta, tá bom? Então vamos lá então. Se eu dobrar o número de cima, nesse caso 45, então nesse caso a minha resposta vai ser 90 km por hora. Alternativa correta, nossa letra B. Tá bom, galera? Galera, a questão número 2 é uma questão também bem básica para você determinar o deslocamento de um corpo. Qualquer deslocamento, basta você saber a variação do espaço. Basta você saber o espaço final menos o espaço inicial, tá? O espaço final, ele deu, que é justamente onde ele chegou, tá? O espaço inicial foi de onde ele começou, nesse caso, o movimento. Então, se eu fazer essa diferença aqui, ó, então vai ficar 90 menos 12, isso vai ser igual a 78 quilômetros. Questão bem simples, muita calma, para você ver. Basta você subtrair, você chega no valor que ele está pedindo para você, tá bom? Questão número 2, vamos para a questão número 3. Questão número 3, ele pede para você separar quem é o espaço inicial e quem é o posicionamento final depois. Na letra B ele pede para a gente calcular, tá bom? Então, repara que nesse caso ele retornou. Então, será mais ou menos aqui a ideia. Aqui ele está no quilômetro 100 quilômetros, de acordo com o que ele pede para a gente no contexto. Depois ele vai até o quilômetro 85, tá? Ou seja, ele começou no quilômetro 100, certo? E terminou no quilômetro 85. Se você quer saber, você tem que identificar onde começou e onde terminou. Como ele começou no posicionamento 100, tá? Então esse vai ser o nosso posicionamento inicial. E nesse caso 85 vai ser o nosso posicionamento final, foi aonde ele parou, tá bom? Na letra A, essa é a nossa letra A, tá? Letra B pede para a gente calcular nada mais nada menos que o deslocamento, né? Ou seja, fazer essa diferença de um ao outro. Então, vamos calcular novamente o delta. O delta é S nesse caso. Vai ser o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final onde ele chegou, que foi nesse caso 85, e o espaço final de onde ele começou o movimento. Então, nesse caso, começou a partir no caso. Foi 100, tá? Então, nosso delta S será 85 menos 100, e isso vai ser igual a menos 15. Professor, pode ficar no posicionamento final? Professor, pode ficar posicionamento negativo? Pode, galera, porque você pode ir e pode voltar. Quando você retorna, nesse caso, significa que o espaço, nesse caso, está sendo o quê? Negativo. Quando você vai para frente, o espaço fica positivo. Quando você retorna de um certo ponto fora da trajetória que você adotou, nesse caso o espaço fica negativo.
tá certo? Pessoal, questão número 4. Questão número 4 ele faz o seguinte, um carro percorre uma rodovia passando pelo quilômetro do 20 às 9 horas e pelo quilômetro 45 às 10 horas. Determine, letra A posição nos instantes dados, o deslocamento entre os instantes dados. Galera, vamos calcular o ΔS e vamos calcular o ΔT, tá? Letra A, letra B. Nesse caso, o posicionamento inicial, ele começou no 20, tá? E foi até o 45, então 20 é meu inicial e 45 vai ser meu final, tá bom? Então vamos calcular aqui, ó. Então vai ficar 45 menos inicial é 20. Então meu ΔS aqui vai ser igual a 25, nesse caso, quilômetros, tá bom? Nesse caso, o nosso tempo, ele vai ser o tempo, nesse caso ele começou às 9 horas, tá? Então, calculando esse tempo, ele começou às 9 horas e terminou às 10 horas. Nesse caso, 10 vai ser meu final e 9 vai ser meu inicial. Galera, final e inicial aqui no tempo, você pode sempre pegar o maior, vai ser o tempo final, e o menor vai ser o tempo inicial. Então, nesse caso, fazendo essa diferença, isso vai ser igual a 1 hora, tá bom? Olha só, questão número 5. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e meia e chegou às 7h15, né, no caso na capital, tá? Nesse caso, o quilômetro que ela marcou foi 60 e nesse caso, no marco da nossa cidade vai ser um trocamento que vai marcar 0 km. Galera, muito detalhe nessa questão. Então, velocidade vai ser o espaço dividido pelo tempo, tá? Nesse caso, ó, o espaço, basta você pegar 60, certo? Quilômetros nesse caso, dividido pelo tempo. Galera, muito cuidado nessa questão agora. De 6 horas e 30 minutos até 7h15, irão se passar 45 minutos, tá? Nesse caso, como as unidades ele quer em km por hora, como ele fala aqui pra gente, né, km por hora, então nesse caso basta você dividir isso aqui por 60, tá? Depois você faz a divisão aí com calma, isso vai me dar 0,75, tá? Então, quando você efetuar esse cálculo, 60 dividido por 0,75, que é 3/4, na verdade isso equivale a 80, tá? 80 quilômetros, nesse caso, por hora, tá bom? Então, a alternativa correta, nossa letra D, tá bom? Então, muito cuidado aqui nessa questão da variação do tempo, que é de 6h30 a 7h15. Nesse caso, basta você dividir por 60, que 1 hora equivale a 60 minutos. Tá bom, galera? Então, vamos para a nossa última questão nessa série de exercícios que a gente está resolvendo aqui de cinemática, tá bom? Questão número 6 diz o seguinte, ó. O móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente. Galera, ele quer, nesse caso, o deslocamento e, nesse caso, ele quer a distância. Vamos fazer aqui uma ideia, vamos montar aqui a ideia. Então, galera, colocamos aqui para você a ideia principal da questão. Ele começou no 50, certo? E finalizou no 32, tá bom? Então, nesse caso, se você fazer a variação do espaço, vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então, nesse caso, ó, quem é o espaço final, quem é o espaço inicial? Nesse caso, o espaço inicial, nesse caso, ele começou no 50 e parou no 32, tá? Nessa circunstância aí, tá bom? Então, fazendo o cálculo aqui, nós teremos 32 menos 50. Galera, como você efetuar esse cálculo, isso vai dar menos 18 quilômetros. Então, não marcaria a letra E, certo? Não marcaria a letra B e não marcaria a nossa letra A. Tranquilo? Então, ficou a letra C e a letra D. Vai depender exclusivamente nada mais do que do espaço percorrido. Galera, muita atenção nessa questão, porque ó, ele começou aqui no 50, foi até aos 60, então só aqui já tem 10 km. Lembra? A distância percorrida é a somatória dos passos que você vai percorrendo, tá? Depois de 60 para 32, se você fazer esse cálculo de 60 até 32, irão se passar 28. Então ele foi 10
Então só que eu já tenho 10. De 60 para 32, se você fazer essa variação, isso vai me dar 28. Então a distância percorrida total vai ser 10 mais 28. Galera, nesse caso aqui, se você fazer esse cálculo, isso vai me dar 38 o quê? Quilômetros. Então, alternativa correta, nossa letra C, tá? Letra C, menos 18 km e 38 km. Galera, questões muito importantes nós estamos resolvendo. Ver cada detalhe, veja a questão teórica, muito importante, parte de cálculo é fundamental, mas a parte teórica é fundamental na física, porque você acaba, na verdade, pegando os dois, tanto a parte teórica, tanto a parte, tá certo, galera? Então, muito obrigado, essa foi a nossa aula, de mais uma aula de velocidade com exercício, irá o material para você fazer e fazer a nossa atividade extra também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.